Vamos dar início à nossa escola dominical. Agradecer a Deus porque Deus nos concedeu mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por mais esse dia, por o Senhor nos ter dado essa oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu, pelo trabalho, pela chuva, por tudo que o Senhor nos mandou durante essa semana, pelo sustento que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos. São numerosas suas bênçãos sobre a nossa vida. Nós somos pecadores, Senhor, muitas vezes não reconhecemos, mas sabemos, Senhor, que o Senhor olha por nós porque nós somos fracos, mas o Senhor nos amou. O Senhor tem nos dado, Senhor, vida porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por este momento, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estar na Tua casa, junto com os irmãos, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Venha falar, Senhor, no nosso coração, para que nós podemos guardar, Senhor, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E também, Senhor, abra nossa mente para nós entendermos, Senhor, a Tua palavra. O Senhor esteja com os nossos queridos que não vieram, mas aonde estiver, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um. Dando ânimo, Senhor, dando eles firmeza na fé e dando a cada um, Senhor, a responsabilidade para que eles possam, Senhor, ter compromisso com o Senhor. Nós te louvamos por tudo, pedindo, Senhor, a Tua direção e a Tua companhia para esse dia. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrir nossas Bíblias no Salmo 105. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Salmo número 106. Aleluia. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Visita-me com tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozijo com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele os secou, e fez-os passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Deus nos abençoe por este salmo de número 106 de 1:14. Vamos louvar o Senhor com o de número 144. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conteço a história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conteço a história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Salmo número 136, a misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Precipitou no mar vermelho a Faraó e seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Sião, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Bassã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. E herança a Israel, seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós e nos abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe por este salmo. Pastor, a continuidade desse salmo. Paz, Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, onde nós tivemos o que nós pedimos a Deus semana passada, chuva. Interessante como Deus tem trabalhado, chuva e sol. Nós queremos mais água, questão da fonte, das minas que tem secado, né? Mas Deus tem trabalhado com pouca chuva, como nós podemos dizer assim, e sol. E isso para a nossa região pastagem, fantástico, né? Ou Deus sabe o que Ele está fazendo. E como nosso texto, que a Beth leu, nosso texto básico, se encontra em Salmo 136, né? Eu pedi para ela que lesse esse salmo já,
a gente vê como que o salmista vai trabalhando, né? E é algo interessante. Ele começa a render graça ao Senhor. Por que você vai render graça? Porque a misericórdia dele dura para sempre. E ele fecha o salmo, né? Ó, tributai louvores ao Deus do céu. Ele começa rendendo graça e fecha tributando o quê? Louvores a Deus, porque a mesma coisa, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. O salmista, ele trabalha toda a história. A gente for analisando, você vai vendo a história narrada devagarzinho e ele mostrando sempre, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Como hoje a misericórdia do Senhor está sobre nós, tá bom? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa ideia, tá? Da graça de Deus, tá? A graça, de graça de Deus para você. Ou o que nós hoje temos, a nossa esperança, a nossa certeza, essa fé que nos move a viver essa vida em Cristo Jesus foi dado de graça para você, para mim, para nós, para todo aquele que vão chegar diante de Deus, tá bom? Então, um dos ensinamentos centrais da Bíblia que nós podemos olhar, querido, você vai ver que o ensinamento central é a graça de Deus. Não tem outro ensinamento geral, tá? Que nós vamos encontrar biblicamente se não for a graça, tá? Por meio da poderoso obra do Espírito Santo, ou aquele que Jesus, né? O Evangelho de João vai trabalhar, que ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convence, não tem graça, não tem favor merecido. O favor merecido alcança aquele coração que foi convencido da sua situação. Qual que é a situação do homem? Morto, de morte espiritual, de posto de lamaçal de pecado. Então, sobre essa base da obra todo suficiente, única, a base dessa que nós estamos nessa graça está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a base de toda a nossa fé cristã, ela se encontra em Cristo Jesus. Isso coloca a graça bem no centro da mensagem da Bíblia como um todo, tá? Se a gente prega o Evangelho, se a gente evangeliza, né, outras pessoas sem a graça, nós não estamos com a base do Evangelho. Se nós não falarmos do favor imerecido que é a cruz do Calvário, a encarnação de Cristo Jesus no Evangelho. É o que nós temos visto hoje, um Evangelho barato, sem cruz, sem abnegação, sem pecado, ou você vem do jeito que você está. O importante é você estar na igreja. Então a salvação não está em Cristo, está na igreja. Se você está na igreja, tranquilo, né? Vem do jeito que você está e Deus te aceita. Então olha a ideia, a filosofia, que não é uma teologia, tá? Vem que Deus te aceita. Deus não transformou essa pessoa. Não houve uma conversão. Houve uma aceitação, houve um querer da pessoa estar na comunidade. Ou medo da pessoa. Não, eu vou para o inferno, não sei o quê, então eu vou para a igreja. Tá? Quando Nicodemos vai a Jesus, o que acontece? Há uma transformação. Se você não nascer da água, do Espírito, né, ou do batismo, né, você não nascer novamente, você não faz parte de mim. Zaqueu, quando Zaqueu vai na árvore, sobe na árvore, Jesus encontra, né, ele está ali diante, e o próprio Jesus fala a salvação, né? Então, um Criador gracioso, querido. Isso é interessante também, ver como que a Bíblia apresenta aquele que está nos salvando, aquele que está salvando o homem, o Criador. O Criador gracioso. Interessante, quando a gente olha para o Criador, a gente lembra de Deus, né? Mas olhando a graça dele, ou como a salvação, aí nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus.
Então a palavra graça compreendemos como? O que nós entendemos ou o que significa a palavra graça? Oi? Favor merecido de Deus a pecadores. Isso nós temos que deixar bem claro, é um favor imerecido a pecadores. Porque se nós não somos pecadores, então não é um favor imerecido. Pode ser um favor alcançado, alguma coisa. Mas quando nós nos colocamos, quando o Espírito Santo convence o homem da sua situação e ele alcança esse favor, né? Ou ele é alcançado, melhor dizendo, né? Por esse favor merecido, então ele não tem condições. É um favor merecido a Deus, pecadores, sem nenhum merecimento. Não há nada no homem que ele merece esse favor. Ah, não, eu sou bonzinho, eu não matei, não roubei, tranquilo. Você não fez mais que a obrigação, ou nós nunca fizemos mais que a obrigação de ser um cidadão honesto. Mas isso não me leva a ter uma comunhão com Deus. Isso não me leva a ter o passaporte para o céu. Porque a entrada no céu é Cristo. Ou ele me encontra, ou eu simplesmente vou ser um bom cidadão. Altameirense, paranaense, brasiliense. Né? Só, mais nada. Né? Então, no Antigo Testamento, se a gente olhar, né, Deus é apresentado como um gracioso Criador de todas as coisas. O Velho Testamento vai apresentando Deus como aquele gracioso Criador, aquele que criou, aquele que, né, rendeu ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça a Deus, ao Deus dos deuses, porque Ele é. Se a gente olha para Gênesis 1, no início, ou no princípio, Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Já começa a mostrar esse Deus, né, gracioso, de que criou todas as coisas e sustenta, né? Oposto aí da ciência, né? Parte da ciência que mostra o Big Bang. Não existe esse homem, não existe esse Deus criador, mas existe o Big Bang. Existiu um grande globo Yoga, né? Você imagina só o tamanho desse globo e o aquecimento e todo esse caos que aconteceu e se tornou perfeito, todo esse mundo que nós temos, né? Então, a Bíblia, ele apresenta um Deus criador, um design, que hoje é o termo que é usado, né? E a ciência já vem com a sua filosofia do Big Bang, da explosão cósmica aí, mas há inúmeras religiões também no mundo antigo aí, né? No mundo antigo, que ensinava aos seus fiéis o que fazer para obter o favor desse Deus. Então, para você chegar diante de Deus, não, está ouvindo essa chuva, está faltando chuva, porque está faltando isso, esses trovões dos deuses estão bravos, essa tempestade, deuses estão bravos, não deu certo porque deuses estão bravos. E aí, os líderes fiéis ali, né, ensinavam os seus fiéis a oferecer o sacrifício, a oferecer isso, e cada religião tinha o seu sacrifício, de animais, pessoas, e aí vai longe. Até hoje, querendo ou não, nós temos aí religiões, né, que sacrificam pessoas, crianças. Isso aí não adianta querer tampar o sol com a peneira. Ainda no século XXI nós sabemos, né? Pessoas vão no cemitério para fazer as suas oferendas, e cemitério não é fazer oferenda que leva, é fazer com o corpo ali que os deuses estão conduzindo essas pessoas. Então você quer ser guiado esses deuses, tanto do Antigo Testamento e hoje, né? Que são os mesmos, que é Satanás e seus anjos, né? Seus anjos ali. Então hoje, querido, também as religiões modernas têm ensinado esses seus fiéis. Já Deus, querido, Criador, não precisa de nada. Enquanto as religiões pagãs vão ensinando os seus deuses a apaziguar a eles, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não
precisa de nada. Ele não exige de nada de você. Não, se você não fizer isso, você não tem parte de mim. Se você não fizer isso, eu não aceito você. Eu não vou dar graça para você. Olha o Salmo 50 para você analisar ali. Salmo 50, versículo 12. Encontraram? Salmo 50, versículo 10, melhor dizendo, né? 50, Salmo, versículo 10. Pois são meus todos os animais dos bosques, os animários e aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Né? Olha só, Atos capítulo 17, versículo 25. Atos: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 25. Não é, servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Enquanto os deuses, no Antigo Testamento, essas religiões, tanto do Velho, tanto do Novo Testamento, agora na nossa época, os deuses necessitam ser servidos por esse Deus, por esses servos. Hoje nós temos aí as pessoas carregando os seus deuses, ou os seus mentores, seus intercessores, até o Deus dele. Mas essas pessoas necessitam ser abastecidas com isso ou com aquilo. Então, Deus deixa bem claro: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisar. Nosso Deus é um Deus soberano, ou a Bíblia mostra um Deus soberano. Ele não necessita de nada da sua criatura. O oposto, ele nos dá. Ele nos fez e a primeira coisa que ele nos deu foi a sua presença. Ele se revelou para nós. Porque imagina Deus criasse tudo, criasse o homem e não se revelasse. Nós seríamos do quê? Que tipo de criatura nós seríamos? Que tipo de humanidade nós seríamos? Sem o Pai, sem o próprio Criador. Imagina você nasce e você é jogado fora. Você não conhece sua mãe, você não conhece seu pai, você não conhece sua família. Você não tem um lar. Mas a primeira atitude que Deus cria o homem é se revelar como Pai. Porque Ele é Pai de eternidade a eternidade. O Filho se revela junto ali com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Ele é Filho de eternidade a eternidade. O Espírito Santo é aquele que consola. Ele é Espírito da eternidade a eternidade. Tá? Então Deus criou a humanidade, e isso para nós não temos dificuldade de entender. Lógico, muitas pessoas aí lutam e vão lutar contra, tá? Ele proveu habilidade maravilhosa, querido. Ele cria e nos dá habilidade maravilhosa, capaz de satisfazer todas as suas necessidades. Esse é o cuidado de Deus. Ele cria o homem e dá. Porque olha só, quando ele cria o homem, Gênesis 1, 28, abra em Gênesis, por favor. Gênesis 1, 28. Olha só o que Deus começa no versículo 28 de Gênesis 1. E Deus o abençoe e diz: sede fecundo. Então, primeira coisa que Ele vai nos dando, ali vai nos mostrando, é nós criarmos um ser completo. Numa orgia, numa bagunça, não. Ele mandou ser fecundo, multiplicar e você encher a terra, dentro de uma família, dentro de um aspecto de respeito.
Ele não falou, vai lá e bagunça o mundo tudo, faz as suas orgias sexuais, isso, aquilo. Não. Há uma família. Deus criou o homem e a mulher, ou criou um lar. Ele deu um lar para Adão. Ele criou um jardim. Tá? Olha só, continuando. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Outra coisa, ele deu poder. Tá? Domine sobre tudo. Ou você é o meu mordomo, você é o meu servo. E você tem domínio sobre o leão, o elefante, o tigre, os animais aí que a gente fica, né, medrosos, eram animais tudo manso. Seria como se diz, os nossos cachorros, né? Os cachorros, gatinhos que nós temos em casa, quem tem, né? Então é normal. O que o profeta Isaías vai dizer lá na frente, quando Cristo restaurar todas as coisas, o que vai acontecer? O leão vai passar com a ovelha. Você imagina isso? Dá para imaginar o leão pastando com a ovelha? Hoje a ovelha é o alimento do leão, mas naquele dia a ovelha vai ser comigo, ali do pasto, né? Então, continuando, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente, né? Que dê semente, isso vos será para alimento. Ou o nosso alimento era frutas, legumes, verduras, né? Não tinha esse sentido do animal ainda. Vai acontecer futuramente após a queda. Então, essa é a apresentação que Deus nos dá através de Moisés, como ele fez todas as coisas. Então, Deus, ao repetir tudo, né, na sua criação, é bom. Ele vai criando o primeiro dia, cria o segundo dia, o terceiro dia, né, os elementos ali, e ele vai falando, bom. No último criação, no último momento, que é a sua imagem e semelhança, ele muda, ele acrescenta um pouco, né? Ele diz muito bom. Por quê? Muito bom. Porque é imagem e semelhança, é espírito. Demais coisas não tem espírito. Ou Deus criou o homem em imagem, a sua criatura, né? Então Deus não está só fazendo uma avaliação, no sentido aqui, bom, sabe essa avaliação? Você faz o bolo, fala, olha, ficou bom. É uma avaliação, não é? Deus não está fazendo uma avaliação aqui, tá, do lar do homem, mas abençoando. É um sentido de abençoar o homem. Se a gente olhar ainda para Gênesis capítulo 1, né? Se você estiver aberto, capítulo 1, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 25, versículo 31, todos eles Deus vai falar bom. Lógico que no 31 é a formação do homem, ele vai falar muito bom, né? Mas no sentido que viu Deus que isso era bom. É a mesma repetição, tá? Se a gente voltar para o versículo 28, e Deus os abençoou. Esse bom, que não é uma avaliação, como nós falamos, que é como fazer um bolo. Nossa, como ficou bom, como ficou ótimo, né? Não é uma avaliação, é uma bênção. Oh, Deus está abençoando o homem. É muito bom. Oh, eu abençoei o homem de tal forma, a minha imagem e semelhança, que eu vou revelar, né, a ele quem sou eu. Então toda a criação revela, em alguma medida, que o nosso Criador, querido, é benigno. Não tem como você olhar para tudo isso e não ver um Deus benigno. Aí as pessoas falam, não, se Deus é bom, por que existe o mal? Por que Ele permite a morte? Por que Ele permite os terremotos? É a primeira situação que as pessoas levantam, né? Contra o Evangelho, contra essa situação ali, né? Por quê? O pecado. Primeira coisa a gente tem que refutar, ou falar, ou pontuar, é o pecado. Deus permitiu por causa do pecado, até então não existia. Se a gente for olhar a Gênesis, deixa bem claro que todas as coisas eram perfeitas.
Agora você imagina, você no paraíso, você ganhou 1 alqueire de terra, mas esse 1 alqueire de terra, que pensa num jardim perfeito, dá para você plantar toda a sua verdura, todo tipo de árvores, está tudo plantado, todo tipo de animais para você conviver. Pensa nesse alqueire de terra, tá? Perfeitamente. Os rios passando ali no meio. É isso que o Adão ganhou. Quando a gente olha esse mundo já maligno, né, o sistema, mas olha esse mundo defeituoso no sentido assim por causa do pecado, né? Não defeituoso na sua criação, mesmo assim não tem como a gente não olhar. O que aconteceu quando você acordou? Biblicamente, a misericórdia do Senhor se renovaram. Então, a primeira coisa, a misericórdia se renovou. Segunda coisa, nós podemos dizer, você viu uma coisa gigantesca na tua janela. Luz. Algo que está muito distante daqui. Sem o sol, não dizeremos nada. Já nos começa a aquecer e trazer vida. Aí a gente não dá nenhuma atenção para a lua. Tira a lua e veremos como que a coisa funciona. Não funciona, né? Então são pequenos detalhes que nós vamos vendo e vamos deixando às vezes de ver, mas esses detalhes que às vezes não é pequeno, como o sol, a lua, né, e outras coisas, a água chovendo, a chuva vindo, né, é a bondade de Deus. É um Deus, um Criador benigno, perfeito. Mesmo diante da queda do homem, mesmo que nós pecadores estamos aqui às vezes estragando esse mundo cada vez mais, porque a gente vai vendo as situações, né? Então dispensa, querido, a sua bondade sem esperar da sua criação nenhuma retribuição. Imagine se Deus mandasse o sol, se nós fôssemos fiéis a Ele. Ele morreu. Não é verdade? Porque se nós pecamos, nós não somos fiéis. Pode ser um momento curtíssimo, eu errei, já pedi perdão. Mas esse momento eu deixei de ser fiel. Eu pequei. O pecado não é fidelidade, é o oposto, é infidelidade. Então nesse momento não há sol. Você imagina? Quando nós somos da população mundial, quanto pecado nesse instante aconteceu, ou está acontecendo, não tem sol. Eu não pequei, vamos supor, eu não pequei, o outro não pecou, mas o outro pecou, outro pecou. Segundos vão tirando o sol, não tem sol, mas morreu a humanidade. Imagina, vivemos no escuro, sem sol, sem meio de produção. Não, vou tirar a chuva. Não temos água mais. Então Deus dá a sua bondade, dá a sua, né, o seu amor, dá meios para nós vivermos sem esperar retribuição. O oposto nós. Nós queremos agradar ou dar a alguma pessoa, dar isso, aquilo, né? Mas sempre queremos ou sempre esperamos que o outro seja generoso também conosco. Né? Infelizmente, é o nosso ser, um ser humano pecaminoso, tá? Deus vai lapidando isso também, nós vamos deixando isso, vamos perdendo isso com o nosso crescimento espiritual cada dia mais. Então Deus é benigno até para os maus, injustos, pagãos, idólatras. Porque não seria um Deus, né, bom, se fosse só bom para os seus, tá? Então Deus vai além do que esses deuses pagãos que essas pessoas buscam. Tá? Se a gente for estudar os deuses, eles são bons para os seus. Mas o Deus, Criador do céu e da terra, ele é benigno até para o mal. O sol nasce para ele. Uma porta de emprego, uma porta de uma prosperidade, uma cura pode acontecer para ele. O injusto, pagão, idólatras, né,
Então, se a gente olhar para Mateus 5, 45, né, vai falar isso, tá? Ele faz nascer o sol, tá? Sobre o mal e o bom, e vir a chuva, né? Sobre aí o justo e injusto. Faz nascer o sol, faz vir a chuva sobre o justo e o injusto, tá? Não cai só para a chuva para os seus, tá? Então essa ideia de penitência cai por terra. Ah, não, Deus pede penitência, Deus me pede isso, ou Deus foi benigno comigo, mas eu vou pagar minha penitência. Biblicamente, essas pessoas não conhecem Deus. Eles conhecem a palavra de Deus, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca tiveram. Biblicamente falando, essas pessoas não tiveram uma experiência com Deus. É o ato de querer pagar. Quando o povo sai do Egito, vai caminhando e Moisés sobe no monte, 40 dias é o suficiente para esse povo levantar o seu Deus e dizer: esse Deus foi aquele que tirou do Egito. Ou eu necessito enxergar um Deus na minha face, eu necessito ter algo para me manipular. E Deus é um Deus soberano, é um Deus que você não manipula ele. Eu vou dar mais aqui, eu vou fazer mais aqui, eu vou trabalhar mais na obra, eu vou fazer mais isso, tá? Eu vou ser dedicado na igreja porque Deus vai me abençoar. Erradíssimo. Erradíssimo. A bênção de Deus é por nós sermos filhos, sermos comprados em Cristo Jesus. Não é porque eu faço, né? Então, se a gente olhar para Lucas 35, amai, porém, o vosso inimigo. Primeiro mandamento que Jesus começa a trabalhar: ame o seu inimigo. Ah, então eu posso escolher? Não, Deus não te deu liberdade para você amar tais inimigos. Ame o seu inimigo. O que Jonas fez? Amava qualquer nação, podemos dizer assim, menos ninivitas. Não, Deus, eu estou partindo, e ele desce para Tarso, pega um barco, né, e parte 3.000 quilômetros mais ou menos para fugir. Porque se eu chego até lá, 3.000 quilômetros, Deus não vai me torrar minha paciência. Ele vai achar outro, vai usar outra pessoa, e eu vou ficar aqui. Lá na frente eu peço perdão para ele, sei lá, alguma coisa, mas Deus não vai me tornar, ele não vai me fazer voltar. Bobeira. Ele tinha chamado Jonas para tal tarefa. E dali, onde que ele está, até os ninivitas, dá 1 quilômetro. Eram uns 800 metros, querido. Ele tentou andar 4.000 quilômetros, fugir, né? Então, todo o percurso ele gastou mais ou menos 4.000. Bobeira, não adianta que nós queremos fugir da presença de Deus. E continua o versículo de Lucas 6,35. Fazer o bem e emprestar sem esperar nenhuma paga. Fazer o bem. Se eu emprestar uma chave, se eu emprestar dinheiro, se eu emprestar o pouco. Mas o interessante que engloba aqui é fazer o bem. Muitas das vezes a gente quer fazer o bem, espera de alguma coisa, tá? Sempre a gente conta essa ilustração. O povo brasileiro, quando ele dá um presente, ele espera o seu aniversário receber outro, né? Esse é um povo brasileiro, está no coração do povo brasileiro isso é errado. Eu dei porque eu quero. Algumas nações, se você dá ali no sentido, ele vai se sentir mal, tá? Então você dá alguma coisa, a pessoa vai lá, ele passa um pouquinho, ele vai retribuir para você. Essa retribuição não é um sentido generoso, mas simplesmente um sentido de pagar. Isso é errado, nós temos que trabalhar isso. Podemos retribuir, sim, mas num sentido generoso, não no sentido de pagar. Eu tenho que pagar. Tá? Então a Bíblia nos fala: fazer o bem e emprestar sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Isso aqui que fecha, né? Sereis filho do Altíssimo. Quer conhecer o Filho de Deus?
e vê as atitudes nossas, vê a atitude deles. Se ele empresta e esperar, não vou emprestar não, porque eu não vou receber de volta. Então, tranquilo. Você falou quem você é filho. Tá? Pois ele é benigno até para com os ingratos e mau. Ele, quem? Deus, é benigno, é bondoso até para os ingratos e mau. Sendo assim, se nós vivemos a vida, ou Cristo deu a sua vida, nós temos que fazer o quê? A mesma coisa. Imitai, como Paulo vem trabalhando, né? Imitai a Cristo Jesus. Se ainda a gente olhar para Atos capítulo 14, versículo 15, senhores, por que fazer isso? Nós também somos homens como vós, sujeitais ao mesmo sentimento, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar, tudo que há nele, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ou Deus tomou esse cuidado, testemunho dele. Precisava? Não. Então, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Esse é o nosso Deus. Então, a bondade divina, querido, está tão evidente no mundo que somente um coração duro, ou um coração, ou corações dos ímpios, explica o fato de não se converter ao Senhor. Exemplo, Faraó. Deus foi lá e deu a notícia, você deixa meu povo embora. Então ele anunciou o que ele queria, ele deu a disciplina, as pragas, e deu a cura. Quando o Faraó chamava Moisés, e Moisés orava a Deus, e Deus tirava. Então, anúncio, a disciplina e a cura. 10 vezes a mesma coisa. Tá? Então, a dureza do coração do ímpio, ele não permite. Tá? É evidente, a vontade de Deus é evidente, mas a dureza do coração do ser humano não permite. Aí ele cria o seu Deus, ele cria o seu sistema, ele cria a sua vida, ele cria tudo o que eles querem. Mas menos uma coisa, ser submisso a Deus. É o que nós temos visto, uma geração insubmissa ao pai, à mãe, às autoridades, ao sistema. Não temos uma geração que respeita as autoridades. Não estou falando tudo, mas uma grande parte dessa geração está assim. Não, eu tenho direito. Uma das conquistas das mulheres é aborto. Eu tenho direito no meu corpo, o corpo é meu, não é meu, então eu posso tirar. Essa é a conquista que as mulheres têm levantado a bandeira. Aborto ou assassinato. Essa é a bandeira que algumas mulheres aí, algum grupo de mulheres estão se levantando. Eu posso me matar. Eu posso tirar a vida quando eu quiser. Mas eu também posso bagunçar. Eu posso bagunçar. Lógico, aqui muitas vezes a pessoa fala, não, mas a pessoa foi abusada. Mesmo assim, eu não tenho direito sobre essa vida. Essa vida é inocente. Sobre a pessoa que fez a violência, ela deve ser condenada. Então, Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, porque atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, é percebido pelo meio das coisas que foram criadas. Não tem onde escaparmos. A Bíblia, ela é completa? Acabou de me dizer, tá? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Somente um coração fechado, duro, para não analisar e ver que existe um Criador.
Ah, não, mas é muito mais fácil acreditar no Big Bang. É muito mais fácil acreditar num Deus do que no Big Bang, né? O Adalto Lourenço, um cientista cristão, ele refuta essa ideia do Big Bang, dando um exemplo que eu já comentei, né, na escola dominical há alguns anos. Seria mais ou menos para acontecer o Big Bang. É um caminhão com todos os produtos para fazer um bolo. Está tudo na carroceria. E o motorista do caminhão está andando e acontece um acidente. Esse caminhão ali capota, ele vai rolando, tá, batendo, e todos os produtos do bolo caem numa tigela que está ali, né, uma tigela, um frasco ali, cai toda a quantidade exata dentro dessa tigela. A farinha, o fermento, o ovo quebrou, caiu ali dentro. Cai tudo certinho, toda a quantidade que vocês, né, mulheres, sabem fazer um bolo, tá? Cai ali dentro. E pega fogo o caminhão. Na temperatura exata. E assa o bolo. A pergunta do Adalto Lourenço, esse cientista, é: qual que é a possibilidade de acontecer isso? Então, a possibilidade de um globo explodir, né, e acontecer a Terra, o Sol, a Lua, a estrela, as estações da Terra, tudo que eles conhecem, que nós não conhecemos, de cientistas aí, questão dessa imensidão das galáxias aí, né? A possibilidade disso acontecer tão perfeito e o mundo está regendo dentro dessa perfeição, tá? E criou o homem, criou os animais, tudo isso é também impossível. Eu achei fantástico essa ilustração de Adalto Lourenço, um cientista, dizendo isso. Ou ele está refutando essa loucura. E ele não fala, o interessante, as palestras dele, né, nas igrejas e outros lugares, ele não fala o nome de Deus. É como ao livro externo. Você não encontra o nome de Deus, mas você vê a ação. E nas palavras, nas colocações desse cientista, você vê Deus sendo o Criador, o sustentador. Então, muitas vezes, você não precisa falar a palavra, né? Mas as suas palavras, as suas colocações mostram que existe um Deus. No seu trabalho, no seu cuidado, não pegar no papel ali. Por que você está pegando isso? Ah, porque eu sou ecológico? Não. Tem uma bandeira. Por quê? Eu sou mordomo da nação. Eu sou dessa terra. Eu sou mordomo. Imagina Adão deixando, né, os palitos de sorvete, latinhas de refrigerante, isso, aquilo, no seu jardim. O que ia virar isso ali? Deserto, né? É isso, nós somos mordomos desse Deus. Eu não sou ecológico, né, ecologista, isso, aquilo. Olha isso. Uma bandeira que as pessoas levantam aí, inútil. Se nós fizéssemos o nosso papel, as bandeiras já estão, né, estão aqui dentro. Tá? Então, sempre encontraremos, queridos, motivos para agradecer a Deus. Não temos? Hoje mesmo a misericórdia se renovou. Hoje mesmo, se a gente olhar, nós temos motivo de agradecer. O sol maravilhoso. A nossa saúde, né? Às vezes pode estar doendo alguma coisa, passando um pouquinho, mas estamos com saúde. Olhamos a chuva. Ainda olhamos algumas poças, olhamos para a grama crescendo verde, né? As flores, tudo alegre por causa da chuva. Então isso tudo, querido, é motivo de agradecermos. O dia que nós não encontrarmos motivo de agradecer, querido, ou de sermos gratos e louvar a Deus, porque estamos o quê? Em rebelião. Esse exato momento, o exato dia que eu não achar nenhum motivo de gratidão e louvar a Deus, eu estou em rebelião com meu Deus. Eu entrei em rebelião, seja por doença, seja por perda, seja por qualquer necessidade nossa que nós estivermos passando. Paulo deixa bem isso claro, né?
tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é usado erradamente. Por quê? Porque os versículos anteriores ele mostra o que ele pode, em quem ele pode, por que ele pode tudo, porque ele está em Deus. A felicidade dele está em Deus. No naufrágio, na prisão, no açoite, nas dificuldades, nas necessidades, tudo que ele passou, ele tudo pode naquele que fortalece, ou ele conseguiu vencer. Então não temos por sermos ingratos e não ter um louvor na nossa boca, tá? Se chegarmos na situação que nós somos ingratos. Filipenses 1, versículo 3 e o versículo 7, Paulo aqui vai trabalhar nesse sentido, tá? Da prisão dele injusta. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, tá? Seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos somos participantes da graça comigo. Porque todos sois participantes da graça comigo. Na algema, prisão, qual que graça que tem? Mas ele encontrava louvores. Quando ele foi preso, ele estava cantando, e o carcereiro chegou ali desesperado, quando houve esse terremoto, ele disse, não faça mal. Porque se fosse uma pessoa sem sentido de agradar a Deus, louvar Deus, ou confiar em Deus, não, deixava ele matar, porque se ele morresse, ele partia embora, né? Fugia, sumia no mundo afora. Mas Paulo teve cuidado com o carcereiro. E ali houve o que? Conversão. Então a natureza graciosa do Criador é o que torna, né, mais alarmante a rebeldia. Tá? Quando você olha para a natureza, vê tudo isso e vê, né, a rebeldia do ser humano, aí você entende como é ou como foi a ação de nossos pais, Adão e Eva. Ele tinha tudo, perfeito, mas a rebelião foi grande no coração de Adão e no coração de Eva. Eles buscavam outras coisas, ou ele olhado acharam que Deus estava sendo um Deus, né, que era egoísta, mesquinho. Não, tem algo maior. Ele me deu essa árvore e falou que não posso comer dela, mas existe um conhecimento do bem e do mal, então está sendo mesquinho, tá? Egoísta, eu posso comer isso aqui e ser muito mais. Aí lógico que a serpente, Satanás usando ali a serpente, ele vai trabalhar essa ideia, tá? Diante do capítulo 2, versículo 8, tá? Plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia dela, né, em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui era a ordem. Você tem tudo, menos isso. Isso às vezes nós encontramos nas nossas crianças, nossos filhos pequenos. Não pega isso. Ele tem um caixote inteiro, tem um quintal inteiro, tem os brinquedos dele inteiro. Mas você vira as costas, o que o menino faz? A criança faz? Vai lá e tentar pegar. Não é verdade? Quem é pai já passou por isso. Ele vai tentar pegar. Essa é, né, a tentação. Mas em Adão e Eva, eles nunca foram tentados. Eles não conhecem a tentação. Deus nunca tentou. Porque Deus não é um Deus que tenta. Mas Satanás foi lá e fez a coisa. Eles foram tentados e Deus. O bom que Deus vai falar para nós que Deus nunca nos dá, né, tentação, ou nunca veio tentação além das nossas próprias forças. Não vindo da parte de Deus, mas vindo da parte do mundo, vindo da parte do meu coração, de Satanás.
nunca uma tentação é maior. Porque se eu falar que a tentação é maior, não, mas eu pequei. Não, porque você pecou porque você não olhou para quem você devia olhar. O autor e consumador da sua fé, Hebreus. Né? O dia que eu tiro o olho de lá, eu caio na minha tentação. Porque a tentação é diária, constantemente. Tá? Então, o que passou na cabeça de Adão e o que passou na cabeça após de Eva, né? O que passou na cabeça de Eva e após o que passou na cabeça de Adão. Porque a Eva pega, ela que é tentada, né? Primeiro, e ela vai e leva para o seu marido. O que passou na cabeça deles? Talvez tenhamos achado que tudo aquilo era, ou que eles achavam, né, que tudo aquilo era bom demais para ser verdade. O que passa na nossa cabeça quando nós somos tentados? Tudo isso é bom demais para ser verdade? Também? Então, Criador gracioso, graça em Cristo, querido. Nós podemos olhar aí, tá? Deixa eu ver agora aqui. Então, a graça, querido, que nós já falamos, que é a favor merecido, ganha uma expressão agora, né? Melhor, ganha expressão mais clara e definitiva com a vida, com o ministério, com a morte e a ressurreição de Cristo. Tá? Então, essa graça, esse favor merecido, ganha uma expressão muito mais clara e definitiva quando você olha para a vida da encarnação em Cristo Jesus, um ministério, tá, de 3 anos, que é um ministério público. Tá? Esse é o ministério que ele sai para fazer a sua obra, mas seus 30 anos Deus usou ele. De qual maneira, nós não sabemos, mas a palavra vem trabalhando, focando os seus 3 últimos. É aonde que ele vai fazer a vontade exclusiva do Pai. Os seus 30 anos ele está aí fazendo essa espera. Tá? Então, se nós somos ansiosos porque Deus não respondeu e eu quero a resposta, e já está passando aí 1 dia, 2 dias, Cristo esperou 30 anos para ele fazer o seu ministério público, para fazer a vontade do Pai. 30 anos. Abraão não aguentou 25 anos para ter um filho. Foi lá e fez a coisa. Quando o nosso Senhor aguardou 30 anos, Abraão, 25 anos, ele foi lá e fez a besteira. Né? A Sara vai dar Agar, vai ter um filho, que é Ismael, hoje está lá, Ismael e Palestina, uma briga eterna que não tem fim, eles têm, né? Por quê? 25 anos, somente 99, 100 anos, que vai gerar o filho da promessa, Isaac. Tá? Então, por que nós somos movidos à pressa? E cada vez mais a nossa geração está sendo isso, né? Você manda uma mensagem, você espera que o outro tá com o celular na mão e te manda uma mensagem. Antigamente você pegava uma folha, escrevia uma carta, às vezes você não tinha um envelope, você tinha que ir lá na livraria comprar um envelope. Depois você ia para o correio, chegava no correio, às vezes não tinha o quê? Cola. Você tinha que voltar para a sua casa, pegar a sua cola, ou fazer a farinha. Quem que já não usou farinha para fazer cola? Colar, ir no correio, comprar o selo, ficar na fila desse correio, que era gigante na minha cidade, ficar esperando para mandar uma carta. Agora você imagina, 15 dias para chegar. A pessoa lia, tinha todas as suas vidas e mais 15 dias para chegar essa carta. 1 mês só de viagem de carta para lá para cá, mais um período que ela responderia a você. E quando ela podia. Então, assim a graça se torna algo inseparável de Cristo. Não tem graça sem Cristo, não tem favor imerecido sem Cristo. Então, se eu não olho para Cristo, eu não tenho favor merecido, eu não tenho salvação. Aí fica fácil de eu fazer as minhas penitências, porque eu tenho meus intercessores entre eu e Deus. Então eu vou pedir, tá? Quando eu vou para a penitência, eu estou dizendo para Cristo que Ele não é suficiente para mim. Eu estou dizendo para a ação de Deus que Cristo não é o meu intercessor. Eu estou dizendo para Deus que Cristo não é
favor imerecido. Eu não entendi esse favor imerecido. Pô, eu estou fazendo tudo que eu posso ser, né, salvo. Então, se a gente olhar para o João capítulo 1, tá, 1,14, nos diz: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, tá, cheio de graça e de verdade, e viva a sua glória como do unigênito do Pai. É o único Filho, tá? Unigênito. Por quê? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha só, porque a lei, a educadora do povo, foi dada ou veio por intermédio de Moisés, mas a graça, tá? Esse é o versículo 17 de 1 João, João capítulo 1, melhor dizendo, né? E a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a verdade, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Então eu tenho que olhar, se eu quero ver a verdade, eu tenho que olhar para Cristo. Se eu quero ver o favor merecido, ser alcançado pelo favor merecido, eu tenho que olhar para Cristo. Se eu olhar para Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar a bondade de Deus em Cristo Jesus. Sempre é pessoa de Cristo. É difícil de entender isso? Impossível de entender se o Espírito Santo não abrir nossos olhos. A resposta é essa. Se respondemos que não, porque o Espírito Santo já abriu nossos olhos. Porque o homem morto espiritualmente jamais vai conseguir entender isso. É impossível entender Cristo como único mediador, aquele que é soberano. É impossível olhar para tudo isso e dizer Deus é criador. Ah, não, eu falo que Deus é criador. Tranquilo, porque você não vive sobre a ordem dele. Então, falar que Deus criou é uma coisa. Tá? Conhecer Cristo historicamente é uma coisa. E ninguém nega, tá? Ninguém nega que existia uma pessoa, um homem chamado Jesus. A negação está na divindade, tanto os fariseus como hoje. As pessoas dizem, não, ele foi um homem que passou na Palestina, né? Ninguém nega que existiu o Buda. Ninguém nega o Chico Xavier. A questão está no que eles falam que eles são. Aí começa a grande questão. Então, quando fala que Jesus é Deus, aí é onde que as pessoas pegam, né? Se você conversar com o testemunho de Jeová, ele não vai negar Jesus. Mas fala para ele que Jesus é Deus. A conversa já começa a mudar. Porque eles não creem que Jesus é Deus. Ele é um profeta, ele foi um homem que passou ensinando as pessoas, como Buda, como esse, como aquele, né? Eles negam a divindade de Jesus Cristo. E Jesus é bem claro. Se você pegar uma Bíblia de Testemunho de Jeová, é totalmente diferente da tua. Tá? Não vai pensar que a Bíblia dele são igual à tua. Não, é semelhante não é igual. Tá? Então, João 1,14, que nós lemos ali, ele já, tá? Se você já pega a Bíblia do Testemunho de Jeová e abre em João, você já vai encontrar. Tá? O verbo já não é o verbo, é verbo minúsculo. Ou se é verbo minúsculo, ali a letra minúscula, não é a palavra que nós olhamos para Gênesis 1:1. Tá? A criação. Deus criou. O Logos de Deus, o verbo de Deus, deu vida, tá? Então, a graça, querido, é pela graça que somos salvos. Efésios, capítulo 8, 2, né, versículo 8, 9 ali, né? Então, é pela graça que nós sabemos que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5 também. E estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Com Cristo, ou sem Ele, nós não temos vida. Então, a nossa fé, ela tem que ser calcada nisso.
Eu não posso compartilhar, aceitar fé, dizer que a pessoa, não, nós somos todos filhos de Deus. Não, se a tua fé está calcada no que nós estamos falando, no que a Bíblia conta, a sua fé não é dizer que você é filho de todos, irmão de todos. O importante é que Deus é um só. Essa afirmação ela é verdadeira, em partes. O importante é que Deus é um só. E não existe outro Deus. Mas a grande questão é, o Deus disso ou daquilo não é o meu Deus. Não é o Deus da Bíblia. Ah, mas eu uso a Bíblia. Você pode usar. Tá? Pode usar. Se você ir aí em certos lugares, tá? E usa praticamente aí, sabemos que é só um movimento satânico, eles vão usar. Eles vão usar a Bíblia. Tá? E Satanás usou, né? Ele usa a palavra de Deus para enganar o ser humano. E é na salvação de pecadores que o caráter gratuito e imerecido da bondade de Deus se revela de maneira mais evidente. Tá? Então, essa salvação aí fica claro no caráter que é gratuito e imerecido. Nós merecemos somente o que nós somos, mortos. Ou nós merecemos o quê? A condenação. Tito, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando, porém, se manifestou a bondade, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada. A Bíblia está cheia, ela está cheia mostrando. Nada que o homem faz o leva para ser salvo, o leva perto de Deus. O que nos leva perto de Deus é Cristo Jesus, é estarmos em Cristo. Tá? Romanos 11, versículo 8: e se é pela graça, já não é por obras. Tá? Se é pela graça, já não é pelas obras. Olha só que Paulo vem falando em Romanos 11, versículo 8. Se é pela graça, se é pelo favor merecido em Cristo Jesus, já não é pela obra que nós somos salvos. Do contrário, a graça não é graça. Ao contrário, a graça, o favor merecido, não é favor merecido. Lembra essa ideia que muitos brasileiros têm? Eu te dou um presente que você... Então não é um presente, é uma troca, porque eu sei, no dia do meu aniversário, eu vou esperar o seu Zé chegar lá e eu vou, né, de surpresa. Ai, seu Zé, como que foi bom esse... Não, eu já sabia, eu sou movido nisso. Tá? E Deus, querido, é o contrário. Deus olhou para pecadores mortos, sem condições de fazer nada, e foi gracioso, deu seu filho, sem esperar nada, e sabendo que nós pecamos constantemente, somos infiéis, e Ele é fiel com a sua noiva, a sua igreja. Então, se nada podemos fazer aqui para merecer ou pagar ao Criador pela dom da vida e a sua manutenção, como poderemos retribuir ao Redentor pelo dom da vida eterna? Se nós nada podemos fazer, como poderíamos retribuir ao Redentor, tá, pelo dom da vida eterna? Como você pode retribuir alguma coisa? A resposta é clara: não tem nada que podemos fazer para merecer ou pagar a vida eterna de Jesus. Eu não tenho como
Então, essa ideia, tá, de ser dizimista, ser participante da igreja, eu não posso faltar nos trabalhos da igreja, né? Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essa ideia que eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa. Essa ideia de eu sempre estar tendo que fazer alguma coisa, muitas das vezes o pensamento é pagar, retribuir a Deus. Abra sua Bíblia para a gente ver como que a gente às vezes é levado a viver errado. Tá? Eu sei que Cristo, Efésios capítulo 2, tá? Eu sei que Cristo me deu a vida eterna, a graça é um favor merecido, não tenho nada para retribuir ao dom da vida, mas mesmo assim eu tenho que trabalhar com pagamento, ou tudo que eu faço é um modo de retribuir essa graça. Olha só o versículo 10. Efésios capítulo 2, 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para... Fomos criados para as boas obras. Se fomos criados, não é para salvação. Fomos criados lá em Adão, antes de pecar. As nossas obras são boas. As obras de Adão eram boas. Em Cristo Jesus, as nossas obras são boas. Então, o que essa obra significa? Glorificação a Deus, não salvação, não retribuição, não meio de agradar a Deus. Filhos, como nós somos filhos, né, todos aqui, tá? Nós não obedecemos ao Pai para retribuir porque Ele me deu um chocolate, porque Ele fez isso. Nós amávamos nosso Pai, nós amamos nosso Pai por sermos filhos, sermos da família. Não estou retribuindo a minha bondade em não fazer mal ao meu Pai, né? Não manchar o nome do meu Pai. Não estou retribuindo. Não estou retribuindo a bondade do meu Pai. Isso temos que entender. Se eu não entendo isso na minha vida aqui, quanto mais celestial, tá? Nós não retribuímos nada a Deus. Nós lemos: ama o seu inimigo, tá? Faz as coisas boas, empreste sem esperar a troca, sem esperar o recebimento. Faz as coisas boas, porque nós fomos o quê? Efésios capítulo 2, 10. Somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a nossa obrigação, andar nessas obras. Mas pessoas estão andando para se safar, né? Safar do quê? Da morte? Do pecado? Não vai, né? Porque senão a salvação eu tenho que rasgar, primeiro eu tenho que rasgar essa página, aí eu viro para outra, eu tenho que rasgar outra, ou eu arranco toda a Bíblia, que não vai ter um texto levado pelo Espírito Santo que vai me dar condições de pensar que eu posso fazer salvação por mim mesmo, ou agradecer a Deus um pouquinho, né, retribuindo Ele. Lógico, nós somos gratos a Deus, né? Você não tem nem o que ver, né? Somos gratos, mas não em sentido para a salvação, tá? Então, por fim, a redenção graciosa que se estende, né, sobre toda a criação, renovando os céus, terra, juntamente com os filhos de Deus. Então, a redenção graciosa se estende sobre toda a criação, né, renovando o céu e a terra, juntamente. Cristo morreu para restaurar tudo, restaurar todas as coisas e salvar o homem, restaurar o homem, tá? Se a gente olhar para Romanos 8:19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. O que é? A criação.
para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Essa natureza, essa criação geme e suporta angústia, ou ao estrago que nós fizemos. Não é apontar Adão, tá? É outro problema. Não, mas Adão, ele é o nosso representante. É a mesma coisa, o nosso representante do Brasil, da embaixada brasileira, está nos Estados Unidos, está na China, está não sei aonde, né? No Canadá, e ele faz uma besteira. Pode surgir o quê? Uma guerra. Mas é ele que vai pagar? Não. Ele é representante do Brasil. E essa ação dele pode trazer uma guerra, né? E acabar com o país. E tem uma grande consequência. E o Adão fez isso. Ele tinha uma grande missão. Ele representava a humanidade toda. E ele a destruiu. Ou nós a destruímos, né? Então, somente pela graça teremos acesso ao reino eterno. Queremos entrar no reino? Então, olhamos para Cristo. Permanecemos em Cristo. Somente nele, né? Apocalipse 21, tá? Então vi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eis o tabernáculo, eis a igreja estabelecida. Então essa graça, querido, superabundante, continua encontrando, né, incrédulos no corações de muitos gálatas, tá? Essa graça aqui, se a gente olhar para Gálatas capítulo 2, 21, não anula, né, a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu, né? Então essa graça, infelizmente, dentro da igreja dos Gálatas, ela encontra incredulidade, tá? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu, então, ou não faz sentido. Se a gente olhar para Gálatas 5:4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, tá? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Se eu busco na lei, a minha graça é... Então, se a gente olhar ainda para Gálatas capítulo 1, versículo 6, admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Admira-te, Paulo dizendo para a igreja, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo, né? Na graça de Cristo, para o outro, né? Que nós tomamos muito cuidado, e nós também, tá? E ninguém nos chama atenção, dizendo: olha, eu estou admirado, tá? Estou muito admirado, você conheceu Cristo, conheceu o Evangelho de Cristo, e você está passando esse Evangelho para o outro. Permaneça em Cristo Jesus, não vá para a idolatria, não vá para ritos, não vá para modismo, fique em Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Ou nós estaremos, né, buscando a nossa, ou permanecendo na nossa condenação. Bom, Deus nos abençoe. Alguma coisa então? Santo Deus, nós louvamos, damos graças a Ti por essa manhã maravilhosa, damos graças por esse início de semana e significamos a Tua rica bênção, Pai. Durante ela, nos deu, Pai, condições de sermos gratos pela Tua graça, sermos gratos, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, que é um favor imerecido diante da Sua igreja, diante do Seu povo, que nós possamos, Pai, cada dia mais trabalhar com a Tua palavra, com o Teu servo Paulo, na nossa, que nós fomos preparados, fomos chamados para boas obras. E isso nós possamos ter em mente, Pai. Essas boas obras para glorificar a Ti, não meio para alcançarmos, meu Pai, alguma coisa ou a salvação,
Aqueles que ainda, Pai, estão caminhando cegamente pelos caminhos deles mesmos, buscando a salvação, mas esquecendo, Pai, que a salvação está unicamente em Cristo Jesus. Não pelo que nós podemos fazer, ou o que a certa igreja, ou isso ou aquilo, nos oferece, Pai. Mas a salvação é por favor merecido, que o Senhor nos alcança, o Senhor nos deu vida. Assim, teu povo possa, Pai, testemunhar e glorificar o seu santo nome. Nos prepara para o nosso culto logo mais à noite. É o que nós oramos, suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe-nos. Paz. Um ótimo dia.